Olá, amizade, um abraço, boa noite, bom dia, boa tarde, boa madrugada, a hora que você estiver assistindo esse vídeo aí, né? Um abraço a quem se liga com a gente e está sempre curtindo que a gente bate, o papo que a gente bate com você aqui, né? Agradecendo sempre aí a tua companhia e dizer que vamos filosofar um pouquinho, né? Filosofar um pouquinho. Eu tava assistindo agora há pouco aí um vídeo do professor Luiz Felipe Pondé. E Pondé dizia nesse vídeo que eu estava assistindo no YouTube, ele dizia o seguinte: aquele aluno que ficava lá no fundão, ou era o rebelde, ou era o que ninguém podia com a vida dele, ou aquele outro aluno que ficava lá olhando para as estrelas, como se tivessem estrelas no teto da sala de aula, não pegava nenhuma informação, enfim, esse aluno também. Hoje todos têm uma tipificação, uma designação e às vezes até um tratamento aí, até uma medicação. Coisas que quando eu, por exemplo, lá nos anos 80 ia na escola, não existia. E aí você ia mal ou dava um jeito de ir bem na escola com o passar dos anos. Alguns reprovavam, desistiam de ir na escola, enfim, não se achava um diagnóstico, não se achava o que hoje se tem, terapias, enfim, toda essa história que você já bem conhece. Então é nesse sentido, né, que nessa fala do professor Pondé, que eu quero me relatar também a você. Então, existia, existiam aí aos anos de 90 para trás, 80, 70, esses alunos que eram os terrores, né, e que hoje já são um diagnóstico. E alguns até já recebem medicação para que isso se para que melhore, enfim. E aí surgiram, né, as diversas patologias que foram descobertas e que hoje são aí estão por aí. Mas há um agravante nos dias atuais. Por quê? Porque nós estamos, eu digo nós, porque nós adultos também estamos muito reféns das telas. E as telas, elas, é claro, elas estão nos deixando reféns das telas. Porque você tem tudo na palma da mão. Você tem o seu banco, você tem tudo, tudo, né? Você ouve o rádio no celular, você vê a TV no celular, você tem aplicativo do banco no celular, você tem tudo, 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 rede social, enfim, né. Então, nós estamos todos um pouco reféns aí dessa questão de telas, esse excesso de telas também, ele está refletindo nessa geração Z. E você sabe que o próprio professor Luiz Felipe Pondé disse nesse vídeo que eu acabei de assistir, que a questão das gerações é uma invenção americana, invenção do capitalismo, que é mais para a faixa etária de gostos e para isso ser revertido em vendas, né, para cada segmento. Coisa que hoje também o foi substituído pelo algoritmo, já que estamos falando em telas, falando em como somos reféns das telas, quem já está fazendo isso, né? Hoje eu acredito que essa questão de geração Y, X, enfim, essa questão pode até ser exemplificada ou tipificada ou colocada a questão de cálculo ou faixa etária, pode sim, pode fazer. Mas eu acredito que com a questão dessa, o que se dizia lá nos anos 90, a globalização, e aí chegou a internet, né, final dos anos 90, nos 2000, globalização, aí sim, agora a globalização. E realmente, né, realmente. Hoje você aí do outro lado do mundo pode estar me vendo, né, um vídeo que eu estou gravando aqui no sul do Brasil. Então, voltando à questão do menor, do ensino, do aluno, enfim, que já pode, tem daqui a pouco essa questão de um, não vou dizer distúrbio, mas algo que não lhe deixa ter a atenção, numa sala de aula, numa condição que, entre aspas, você dizia normal antigamente,
mas que ele já a questão das telas já estão lhe deixando até daqui a pouco mais ansioso, né, essa ansiedade que fica deixando as pessoas mais, hã, até o próprio adulto, né, o próprio adulto ele está muito no 220 que a gente diz, né, o pensamento daqui a pouco já está lá na frente, você não acompanha, e algumas pessoas também estão lá na frente, nem outras também não acompanham, e esse é o choque das gerações. Daqui a pouco aí sim pode se servir a questão do choque de gerações. Mas, então, voltando para o aluno, esse aluno que já vem com esse diagnóstico, ou até uma medicação, aí agrava-se que tem a tela. Fora do estudo da sala de aula, ele tem a questão da tela. E muitos pais hoje fazem do o que antigamente era chamada aí a babá eletrônica, o televisor, hoje é o celular, hoje é o tablet, é o jogo. Então essa é a babá eletrônica de hoje em dia. Então isso é uma questão muito delicada, tem estudiosos, tem gente que fez estudos, teses, tanto de graduação quanto de pós, de mestrado, doutorado em cima disso, né? Dessa questão das telas, dessa questão do prejuízo que ela traz. Eu sei que daqui a pouco lá atrás, eu vejo por mim, eu me cito como exemplo, às vezes, em muitas situações, quando se faz um comparativo, né, um paralelo do que era os anos 80 no ensino até os anos 90 e o que é hoje. E o que é na vida em geral, não só no ensino. Não é? Eu tenho uma consciência de que me faltou lá na infância, na adolescência, o videogame, né? Eu era mais da atividade externa, né? Do jogo de bolita, a gente chama aqui no sul, bola de gude, correr na rua, jogar futebol, tarde todo domingo, seja faça chuva ou sol, frio ou calor. Então, assim, já não era, não estava, enfim, não era do videogame, do jogo. Mas isso eu tenho comigo que me falta o raciocínio lógico, o poder de decisão imediato. Isso o jogo ele dá. Mas hoje ele é demais, ele é excessivo para as crianças e adolescentes e jovens. Isso deixa todo mundo ansioso e prejudica o aluno lá na sala de aula. Ele não tem aquela paciência de esperar o professor fazer todo o andamento do ensino, dizer sobre, principalmente onde se fala nas humanas, né? Que tu tens que conversar, tem que explicar, tem que falar uma literatura, ensino de línguas, história, enfim. Tu tens que ir lá atrás, trazer a ideia para chegar ali num ensino final, né? Então, e isso não se tem mais paciência. O aluno ele está com aquele imediatismo, né? Então, as crianças, os jovens, as pessoas em geral estão com essa questão de tudo para ontem, tudo imediato, tudo tem que ser para ontem. Ninguém mais ouve áudio no 90% houve no 1,5 ou talvez 70% no 1,5 e o restante no 2x, né, na velocidade. Porque ninguém tem mais paciência, né? Resolve aqui e toca a vida. Principalmente com a velocidade e que como se use também as ferramentas, vamos né, demonizar as ferramentas e a tecnologia, porque isso abre caminhos positivos, né? Inclusive a gente faz negócios, a gente facilita a comunicação, facilita você ter aí a informação de tal, onde está uma pessoa, uma criança, um menor, enfim. Quer dizer, tem muita coisa boa. A internet e a tecnologia tem muita coisa boa, né? A ciência em si, no geral, é excelente. O grande problema é que facilita as coisas ruins também, infelizmente, né. Não vamos entrar nesse campo, é melindroso, tem que se deter um conhecimento mais aprofundado para falar sobre certas situações. Eu sempre digo, com a gente que está no rádio há mais de 30 anos, sempre lá do outro lado vai estar te ouvindo, no caso do vídeo agora vai estar te vendo e te ouvindo, alguém que sabe mais do que você, alguém que estudou mais do que você. Alguém que, quando você leu um trecho, um artigo,
viu um vídeo, aquela pessoa tem um mestrado, um doutorado, uma tese sobre aquilo, e tá te vendo, tá te ouvindo, então a gente não pode também, o grande problema da rede social, o grande problema, um dos problemas, né, é que hoje estamos cheios nas redes sociais, Facebook principalmente, que virou uma terra de ninguém, né, tem muito juiz, tem muito advogado, claro, né, pseudo, né, gente, pseudo, tô dizendo assim que se acham, né, juízes, advogados. E nesse período agora eleitoral, então não se fala ainda. A vontade é de desligar. É que a gente trabalha com isso, tem que ficar ligado, mas dá vontade de desligar, bloquear tudo, todo quanto é rede social e voltar lá em dezembro. Então, porque nesse período agora se você espirrar, você é do lado A ou do lado B. Então é bem delicado nesse momento, né? Mas assim, ó, voltando para não fugir muito também do nosso fio da meada, do nosso raciocínio. Como a gente começou? Falando deste vídeo que eu assisti do professor Luiz Felipe Pondé, que foram dois, na verdade, mas estou juntando os dois. Que ele fala desse comportamento novo do aluno de hoje, né, que é aquele que era o aluno bagunceiro, problema, ou aquele que era o arvoado, aquele que não estava lá no mundo da lua. Hoje se tem diagnósticos e até medicações que são usadas para esses alunos. Antigamente ele simplesmente era o terrorzinho ou ele era o que não desenvolvia, para não dizer outra coisa, que a gente, claro, lá atrás a gente falava um para o outro, quando a gente era criança, a gente era. Ah, não, hoje é bullying, né? Então tem toda uma questão delicada. Então, assim, por isso que eu digo, é muito delicado você tocar em certos assuntos polêmicos, porque quem está te vendo é doutor, tem teorias, tem teses, e eu falo isso de quem realmente é, não os pseudos, né? Então, assim, é só uma superficial, um assunto que a gente chama a atenção agora, tá? Então, sobre isso, daqui a pouco eu trago mais em outro momento, um outro vídeo sobre um outro assunto. Eu quero falar para você sentido da vida, o que é a felicidade, enfim, sucesso. Vamos falando com isso, sobre isso, tá bom? Beijo na alma, luz e paz.